uma empresária, uma funcionária que confiava nela. E um corpo que ficou escondido por 17 dias numa serra. Longe de tudo, meu irmão. O que você vai ver agora é a reconstrução completa do caso que chocou o país. Como tudo começou, os áudios que ninguém deveria ter ouvido e o desespero de um filho procurando a mãe. É só no final, o momento em que a verdade veio à tona. Aonde e como o corpo de Berenice foi realmente encontrado. Fica até o final do vídeo, porque a parte mais chocante dessa história eu guardei pro último minuto. E antes de continuar aqui, já te aviso, no final eu vou te mostrar uma conexão dessa história com a palavra de Deus que vai te deixar de boca aberta. Meus irmãos, antes de qualquer coisa aqui nesse vídeo, ele mostra uma conversa entre a patroa de Berenice e o próprio filho dela. E o que se ouve aqui já levanta uma pergunta que vai, assim, acompanhar todo esse vídeo. E a pergunta é, que tipo de pessoa era essa patroa? Em 4 meses, daí ela falou de fazer um acordo de 5 meses, ela tinha trabalhado 4, Te deu trabalho, então? Eu também não sei se era verdade também, esse serviço dela das toninhas. É isso que eu tô pensando então, também. Porque aqui pra ele falou das toninhas, pra mim ela falou das toninhas. E ela falou, mas ela não falou o que era que ela ia fazer lá. Vocês ouviram aí, né? Só de ouvir isso já dá pra sentir que tem alguma coisa errada nessa relação. E é exatamente esse detalhe que a polícia vai usar depois para poder entender o que aconteceu com Berenice. Guarda esse áudio na sua cabeça. Fica com ele na sua cabeça. Porque ele vai fazer muito mais sentido daqui a pouco pra você. Só que antes, tem um outro áudio que o próprio filho de Berenice resolveu divulgar. E ele mostra o momento em que a angústia de uma família, ela começa. Esse é o áudio do filho de Berenice, gravado ainda nos primeiros dias, meus irmãos. Quando a família começou a desconfiar de algo grave. Sim, algo grave que tinha acontecido ali. Repara só no tom de voz dele. É a voz de quem ainda não sabe, mas já sente que tem uma notícia ruim pra chegar, não é notícia boa. Porque minha mãe sumiu. Ela não chegou ainda. Não, assim, ó, ela saiu daqui falando que ia pra Toninhas. Ela tinha um trabalho lá. Mas o que houve? Aconteceu alguma coisa? Vocês discutiram? Aconteceu alguma coisa assim mais séria? Abre o jogo que eu queria entender na realidade o que aconteceu de fato, porque estamos preocupados. Eu acionei a polícia. Eu nem sabia que ela tinha filho. Ela só falava de uma filha que ela tinha. Da Ana Clara. Ela chegou aqui, ó. Bastante de. Ela chegou aqui. Morando no favor na casa de uma moça. E aí veio aqui pedir serviço, ela tava precisando, daí eu tinha uma idiota que ela tava lá. Ela levou todas as coisas? Levou, vem cá ver, vem cá olhar. Muito estranho. Porque ela tem o número da minha irmã salvo na cabeça. E se ela tivesse perdido o celular ou roubado ela, acontecesse alguma coisa, ela pediria pra alguém pra mandar mensagem, pra poder avisar, e até agora a gente não tem sinal dela, desde terça. Você conseguiu sentir o desespero dele? Um filho que só queria saber aonde a mãe estava? E uma polícia que precisava correr contra o tempo? Foram 17 dias de busca, meus irmãos. 17 dias de silêncio, até que finalmente esse filho teve que falar publicamente sobre tudo o que ele passou. E é justamente esse depoimento que você vai ouvir agora. Porque, assim, depois de 17 dias de angústia, o filho de Berenice, ele foi a público. Sim, meu irmão, ele foi ali para poder agradecer quem ajudou na busca ali, para poder pedir alguma coisa também, que essa coisa era justiça. Vê a dor na fala dele, porque é a dor de um filho que teve que reconhecer o corpo da própria mãe, que foi eliminada pela mulher para quem ela trabalhava já havia anos. Em nome de toda a minha família, nesse momento muito doloroso, eu quero fazer aqui algumas considerações e também agradecimento. O primeiro agradecimento é Deus. Se não fosse Ele, a gente não teria conseguido encontrar a minha mãe. Um outro agradecimento também a todos vocês da imprensa que nos ajudaram, estiveram conosco desde o começo, compraram isso. Pra gente foi muito importante o trabalho de vocês. E também ao trabalho da polícia. O trabalho da polícia foi muito, muito importante, pois o local onde ela se encontrava seria muito, muito difícil se eles não tivessem feito todo esse trabalho de inteligência. Nós queremos também agradecer a todas as mensagens que nós temos recebido, inclusive de pessoas que não nos conhecem, mandando mensagem de conforto, orando por nós, e isso nos conforta muito nesse momento dolorido. E agora a última consideração é que a justiça seja feita.
e que pague de fato quem fez isso, e que pague muito caro, pois pra gente é inconcebível tudo que aconteceu, e essa luta toda de 17 dias que nós tivemos para poder localizar minha mãe. Infelizmente não foi um desfecho como nós gostaríamos, mas Deus sabe de tudo e agora a gente consegue dar um velório digno para ela. Um abraço a todos. Imagina a cena, você passa 17 dias orando para poder encontrar a sua mãe com vida. No final, precisava reconhecer o corpo dela. Não existe dor maior que essa. E o mais revoltante é que, segundo as investigações, foi a própria patroa, né? E levou o corpo de Berenice de Ubatuba até uma cidade extremamente distante, Angra dos Reis. Tudo isso tentando esconder ali o que ela tinha feito. E é exatamente isso que o próximo vídeo, presta atenção, vai revelar, meu irmão. Como que a polícia conseguiu? Sim, com precisão, né? Chegar até o exato lugar aonde o corpo estava escondido. Como que foi? É essa parte aqui que eu quero que você veja. Eu falei no início, agora você vai entender alguns detalhes. Como que a polícia conseguiu encontrar o corpo de Berenice em um penhasco, na Serra d'Água, depois de rastrear cada quilômetro percorrido ali pela caminhonete da patroa. Como a polícia chegou até o corpo de Berenice com tanta precisão? Sabemos que o corpo da vítima foi resgatado em um penhasco às margens da estrada de Lídice, na Serra d'Água, em Angra dos Reis, 17 dias após o crime. Com base em monitoramento tecnológico, a polícia descobriu a rota precisa feita pela caminhonete de Eliane, a patroa, assim que ela deixou Ubatuba com Berenice dentro no dia 30 de junho. O veículo percorreu 160 quilômetros entre Ubatuba e a Serra d'Água, passando por 3 municípios, Paraty, Angra dos Reis e Rio Claro, porque a serra já adentra os limites desse terceiro município fluminense. O levantamento mostrou que o veículo se manteve parado nesse local por 2 horas antes de retornar a Ubatuba. Por isso, a polícia sabe que a vítima foi levada direto para a serra. Restava apenas encontrar o ponto exato. Você reparou aí o nível de detalhes? A polícia rastreou 160 quilômetros, passando por 3 municípios, até chegar exatamente no ponto onde o veículo tinha ficado parado por 2 horas. Foi ali, meu irmão, na serra, longe de tudo e de todos que Berenice foi deixada. Uma trabalhadora, mãe de família, tratada como um problema a ser descartado. Meu irmão, essa história não é só sobre crime, tá? É sobre o que acontece quando o coração de uma pessoa se endurece completamente com o próximo. Provérbios 6, do verso 16 ao 17, fala sobre as coisas que Deus detesta e uma delas é as mãos que derramam sangue inocente. É isso que a gente vê aqui. Uma vida que valia, que tinha filho, que tinha história tratada como se não valesse nada, meu irmão. Só que essa história também me faz lembrar de Eclesiastes, no capítulo 12, lá no verso 14, que diz que Deus ele vai trazer o julgamento a toda obra, mesmo o que está encoberto. Berenice ficou escondida por 17 dias, numa serra, longe de qualquer olhar humano. Mas nada, meu irmão, nada fica escondido de Deus. A tecnologia ajudou a polícia a achar o corpo, mas foi a justiça de Deus que não deixou esse crime ficar impune. Então você vê que é terrível como que hoje está o coração do ser humano, o amor se esfriando a cada dia que passa, cada vez pior. Mas agora eu quero deixar para você comentar o que você pensa a respeito de tudo isso. Coloca aqui nos comentários, deixa um like para impulsionar esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas. E não se esqueça, meus irmãos, de agarrar aquela oportunidade de ouro que tem gente fazendo renda extra em casa, trabalhando de 1 a 2 horinhas por dia, tá mudando a vida de muita gente. Dá pra fazer, pessoal, uma boa renda trabalhando na internet sem aparecer, sem precisar de estoque, usando 1 a 2 horinhas do seu tempo, tá? Esses aqui são resultados que estão aparecendo na sua tela de pessoas que me mandam todos os dias. Quer aprender a fazer um trabalho honesto e seguro? Aponta a câmera no QR Code ou então clica no link do comentário, chama a nossa equipe no WhatsApp que vão prontamente te atender e te dar o melhor suporte.